Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor. Satisfação, como eu já disse no início, de estar aqui com os irmãos nesse ambiente virtual, mas muito real e que tem sido refrigério para todos nós, especialmente nesses momentos difíceis que a gente tem vivido de uma maneira geral aí por causa da pandemia e de todas as consequências que ela tem gerado no nível macro e micro também, né? Boa noite. Faço aqui o meu bem-vindo a todos. Estou aqui na cidade de Itabirito. Sejam bem-vindos à minha sala. Hoje não está tão frio. Aqui é uma cidade muito fria, então dá para dormir só com 3 cobertores. Tá tranquilo. Acredito que hoje a minha conexão está um pouco mais estável. Eu coloquei o dízimo em dia, com correção monetária. Então, aqueles pequenos espiritinhos que infiltravam ali no roteador, acredito que dessa vez a gente não vai ter problema com eles, porque a consagração foi forte durante a semana. Eu já tinha dito ao Henrique de antemão que ele me falasse, porque dessa vez eu acredito que a gente vai ter imagem até o final da nossa reflexão. Brincadeiras à parte, eu gostaria de fazer uma pequena oração para a gente consagrar a Deus esses próximos minutos, para que seja um momento de reflexão e principalmente de iluminação do Espírito Santo aos nossos corações. Oremos rapidamente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse ambiente, por esse momento. Em dias tão corridos, a gente poder parar e nos conectarmos uns aos outros e conectarmos ao Senhor ao redor da mesa do Evangelho é uma dádiva do Senhor, é uma bênção do Senhor. Os dias são corridos e, por causa disso, nós, às vezes, ficamos tão superficiais, tão tomados pelo espírito desse tempo, cheio de frisson, de ansiedade, e poder parar num pasto verdejante, em águas tranquilas do teu Evangelho, realmente é uma bênção para nós. Te peço, em nome de Jesus, que esses próximos minutos sejam totalmente guiados pelo Senhor, como tem sido desde o início desse encontro. Que o Senhor Jesus seja o nosso sumo professor. Eu deixo aqui explícita a minha total dependência da graça do Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar e que o teu Espírito possa falar ao nosso coração, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, eu queria trazer uma reflexão no Evangelho. E eu vou ler 2 textos inicialmente. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 18 e 19 apenas, e depois a gente vai ler um texto famosíssimo de Atos 2, 42 em diante, que é aquele texto clássico que fala da igreja primitiva e de como viviam os convertidos. Esse texto que a gente vai ler agora de Paulo aos Gálatas é um texto muito interessante, porque a gente conhece a carta aos Gálatas como é uma carta que tem um propósito de uma desconstrução de uma mentalidade religiosa legalista. E o apóstolo Paulo tem todo um cuidado para mostrar para aqueles Gálatas que eles estavam voltando para o legalismo religioso, estavam decaindo da graça. E eles estavam visivelmente em crise de convicção, em crise de fé. E no meio dessa crise, porque eles estavam tendo influências de líderes religiosos que incentivavam eles a voltarem às práticas do judaísmo e abrirem mão da liberdade, da graça do Senhor, por causa disso o apóstolo Paulo fala que o trabalho que ele estava tendo com eles era um trabalho pesado. E ele usa uma metáfora aqui muito interessante, porque é trabalhoso quando a gente, depois de passar por um processo de desconstrução de significados e valores, ter que construir um novo significado, ressignificar. Essa nova construção, essa nova mentalidade é trabalhosa. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso, sobre o duro trabalho de formar a imagem de Cristo em nós. Como que isso não é fácil, como que isso demanda perseverança. O apóstolo Paulo usa expressões como um bom combate, demanda esforço.
e como que isso é uma mensagem muito relevante para nós, porque a gente vive uma época, muito em função do acesso à informação, a gente vive uma época onde a gente tem muito conceito, muita informação, e a gente está trocando de ideias, muitas vezes, convicções teológicas, convicções de fé, e muitas vezes a gente fica ali só no campo da desconstrução de valores, desconstrução de ideias, e tem ampla dificuldade de construir essa imagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo aqui, nessa perícope, aqui entre os versículos 12 até o versículo 19 que a gente leu, ele fala que ele esteve lá debaixo de dificuldades, que ele, quando ele estava pregando, ele estava com uma enfermidade física nos olhos e aquilo estava pesado para ele, mas mesmo assim ele se sacrificou, esforçou, estava dando o seu pastoreio, o que de melhor ele tinha, na intenção de que, mesmo debaixo de dores, Cristo fosse formado naquela comunidade. Isso me faz entender que o processo de cristificação em nós, o processo de imagem de Jesus em nós, é um processo trabalhoso. A metáfora do apóstolo Paulo aqui é de dores de parto. E o outro texto que eu vou ler, que é a carta, o livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 44 apenas, é um texto famosíssimo, é um texto autoexpositivo, que fala como viviam os convertidos. E por que eu estou ligando um texto onde o apóstolo Paulo fala do labor e da dificuldade de construir a imagem de Cristo em nós? Por que eu estou ligando esse texto com esse texto, essa narrativa de Atos, onde fala de como viviam os convertidos? Porque esses convertidos aqui, eles também passaram por uma desconstrução, uma ressignificação de valores convincente. O livro de Atos fala que na ocasião do Pentecostes, onde houve a descida do Espírito Santo e Pedro prega e quase 3.000 pessoas foram batizadas e convertidas, dentre aquelas muitas nações e muitos povos que estavam ali em Jerusalém, haviam muitos fariseus que creram, haviam muitos judeus que creram. E, de repente, você tem toda uma formação religiosa, você tem toda uma mentalidade de crença, uma tradição. Aquilo é desconstruído para uma nova imagem de Cristo, uma nova noção de espiritualidade ser construída no coração daquele que foi convertido. E o texto é muito famoso e narra como viviam esses convertidos que passaram por essa desconstrução, quando o apóstolo Pedro faz um sermão maravilhoso, ao ponto de, quando eles ouvem, eles falam: o que a gente tem que fazer então? Aí Pedro fala: agora vocês têm que se arrepender e ser batizados para que possam ser salvos, para que possam ter uma nova imagem de Deus no coração de vocês, abrindo mão de toda uma referência equivocada de espiritualidade para olhar para Jesus, a máxima expressão da glória de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão de quem Deus é. É aquela noção de que tudo que eu preciso saber de Deus está em Jesus. E essa imagem de Cristo tem que ser formada em mim. Por mais difícil que seja, a gente tem que entender que é difícil, que envolve perseverança. E é por isso que aqui o texto vai falar que os convertidos tinham um estilo próprio de vida e que serve com algumas práticas para a gente ter o exercício de construir essa imagem de Cristo em nós. O texto diz: perseveravam os convertidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, de novo a expressão, perseveravam unânimes no templo, enquanto o templo aceitava eles, né? Depois chegou o momento onde o templo não mais aceitava, e continuavam partindo o pão de casa em casa. Esse partir o pão é a Eucaristia mesmo, é a ceia do Senhor, é a mesma expressão usada por Paulo na carta aos Coríntios. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um texto riquíssimo, né? São poucos versículos, mas com tanta coisa legal para a gente trabalhar aqui, mas eu vou trabalhar praticamente mesmo aquilo que está descrito no versículo 42, como uma forma da gente trazer lições de como a gente pode transformar ou criar essa imagem de Deus em nós, essa imagem de Cristo em nós. Por que eu falo isso? Porque a cabeça de uma pessoa que tinha uma religiosidade que não era baseada na liberdade de Jesus, de entender que Deus é Pai, é amor, quando ela conhece a Jesus, dá um bug, dá a tela azul do Windows. Seu computador certamente já deu a tela azul, que dá aquela, é chamada tela azul da morte. De vez em quando a gente tem umas crises assim, e dá uma crise de significado muito grande. Para se ter uma ideia, o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Ele tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco, e diz a própria carta aos Gálatas, que a gente leu aqui, no capítulo 1, versículo 17, que o apóstolo Paulo ficou por 3 anos na região da Arábia, passando por um processo de ressignificação à luz de Cristo. Essa cristificação da imagem de Cristo em nós também é um sinônimo de santificação. E o apóstolo Paulo, ele era hebreu de hebreus, ele era judeu zeloso, ele era fariseu irrepreensível, e de repente ele encontra Jesus e passa por toda essa desconstrução. E você sabe muito bem que desconstruir e criticar é sempre muito mais fácil. O duro é construir, né? Por ocasião aqui do nascimento da Melissa, a gente construiu um cômodo novo, né? Afinal, nasceu mais um ente aqui, né? Então, a gente construiu um cômodo novo. E o processo da construção foi interessante, porque o pedreiro começou a construir do lado de fora e depois ele quebrou a parede do lado de dentro para dar acesso a esse cômodo novo. E eu achei muito interessante porque ele demorou muito, afinal, a construção envolve fazer buraco, né, o alicerce, amarrar estribo ali da ferragem, e a obra demorando, eu sendo aquela angústia, doido para a obra acabar, porque reforma em casa aquela confusão, e eu já ficando angustiado, com medo da Melissa nascer no meio daquele entulho, né? E aí, eu comentei com a Joana assim, meu Deus, ele está demorando tanto para construir esse cômodo, e ainda vai ter que quebrar aqui, desconstruir aqui a parte de dentro para dar acesso. Ele ficou assim 1 mês, mais ou menos, construindo o prédio, o cômodo, e demorou meio dia para quebrar a parede e fazer uma espala, porque desconstruir é sempre muito fácil. Criticar é sempre muito mais fácil do que edificar. E essa é uma tendência contemporânea. Hoje há um discurso do evangelho muito desconstrutivo e necessário, muitas vezes. Aquilo que não é evangelho deve sim ser denunciado. Mas o problema é que a grande maioria para ali na desconstrução e não constrói mais uma imagem de Cristo. Sabe o que? E é muito mais. É fácil identificar o que não é o evangelho hoje. Você pega o neopentecostalismo com o mercado religioso, com o abuso da fé, com pastores pedindo oferta de R$900, com pastores negacionistas da vacina, falando que a vacina é o símbolo da besta. Falar que isso não é o evangelho, falar que o Edir Macedo é falso profeta, até um gato que passa na rua vai miar e vai falar, é mesmo? É fácil. O duro é construir essa imagem em nós. E o que acontece é que muitos dão esse salto da desconstrução e param ali. Esqueceu que há um bom combate a se fazer. Há uma imagem a ser construída e que não vem por fotossíntese, não vem assim por olhar, ficar no sol, vai construir a imagem de Cristo em mim. Não vem por osmose, vem por um processo aqui trabalhoso. O apóstolo Paulo passou 3 anos num processo de ressignificação à luz do Evangelho.
E geralmente é assim, o cara quando está no processo de desconstrução, ele fica crítico assim, exterminador, critica todo mundo, critica o neopentecostalismo, critica não sei o quê, fica intolerante. Aí depois ele vai vendo que ele tem que ser manso e humilde de coração como Jesus, e o pêndulo do extremo criticismo vai voltando para o equilíbrio, como Jesus era. Vai falando a verdade em amor, não vai falando a verdade em amargura mais. E aí, eu imagino os fariseus que creram, né? Os fariseus que ouviram a palavra de Jesus e não creram, muitos deles creram em Atos. Incrível isso, né? Esses mistérios da salvação. E eu imagino como que eles tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos, como que eles tinham que perseverar na comunhão, né? Eu, estudando sobre o movimento dos desigrejados na minha pesquisa, um pesquisador que escreveu até um livro baseado na sua tese de mestrado, ele falou sobre o fenômeno dos desigrejados ligado aos estudantes de teologia, que muitos estudantes de teologia começam a fazer o curso teológico e passam por uma crise de ressignificação de valores, saem da igreja e pronto, parou ali. Aí tem dificuldade de uma identificação, de uma comunhão, que é tão fundamental para a formação da imagem de Cristo em nós. E aí esse autor, chamado Alan Reis, é um livrinho muito bom, chamado O Fenômeno da Desinstitucionalização Religiosa Evangélica. Ele fala que esses que passam por esse processo de desconstrução, eles ficam num estado de flutuação, eles perdem o chão. Eles, eu sei o que não é o evangelho e o que é. E é difícil, né, dizer o que é o evangelho sem cair num reducionismo barato, né? Porque você pode cair muito bem num perigo de desconstruir um pacote de doutrinas, de teologias que você julga equivocada e construir um outro e falar que aquilo é o evangelho. E o evangelho não é isso, né? Se tem algumas definições que eu gosto para o evangelho, duas me chamam muita atenção. Primeiro, que o evangelho é simples. Eu acho isso muito bonito, porque Deus é mais simples que as religiões. E Jesus deixou isso muito claro, ele resumiu e sintetizou no amor. Dizer que o evangelho é simples não é afirmar que o evangelho é fácil, não é afirmar que é graça barata. Dizer que o evangelho é simples é dizer que ele é a sua base, o seu pressuposto é o amor. Um texto de Jesus maravilhoso é aquele que diz: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façai vós a eles, esta é a lei e os profetas. Olha a essência do evangelho. É o amor, e o amor envolve tirar de lado o egoísmo, o culto ao conforto, o narcisismo, o sacrifício tem que entrar, porque amar envolve uma decisão de sacrifício. É por isso que Jesus resumiu toda a lei e os profetas também é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, uma definição que eu gosto do evangelho e que eu não vejo como reducionista é dizer que o evangelho é simples. Uma outra que eu gosto demais é dizer que o evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um conjunto de doutrinas. O evangelho não é uma teologia ortodoxa. O evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. E essa pessoa eu preciso de me relacionar com ela. Essa pessoa eu preciso de aprender dela, manso e humilde de coração. E muitos que passam pela desconstrução param ali, porque ainda acham que conhecer o evangelho parte pelos caminhos do proselitismo religioso. Mas não, viu? Não. Há um convite no evangelho de um relacionamento com Jesus. O próprio Cristo disse que as suas palavras são espírito e vida. E aí, olhando esse texto de Atos e pensando na cabeça dos muitos religiosos que passaram por essa desconstrução, ouvindo o sermão de Pedro, ouvindo o apóstolo Paulo pregar, desconstrução que muitas vezes gerava, assim, confusão. O apóstolo Paulo era perseguido, era apedrejado, eles não aceitavam. Agora, muitos aceitavam e pronto. E quantos de nós não são assim, não é verdade? Já não aguenta mais esse sistema, esse mercado religioso, e tem dificuldade de formar a imagem de Cristo nele. E aqui, eu vou usar, parece reducionista, mas eu vou usar essa expressão, a receita aqui do texto de Atos, é uma receita simples como o evangelho é, tão fundamental, não tem nada de reinventar a roda aqui.
E a gente vai dar uma mastigada. Eu gostaria de trazer, então, para nós 4 práticas que podem nos ajudar a formar essa imagem de Cristo em nós, para a gente não ficar ali estacionado na desconstrução. Construir é muito mais difícil, né? Dizer o que não é o evangelho é muito mais fácil. O duro é vencer o meu egoísmo. O duro é vencer a minha preguiça. O duro é a abnegação de negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e dia a dia segui-lo. O duro é aprender dele, manso e humilde de coração, na hora que eu estou cheio de soberba, orgulho e vaidade. Aí esse texto, essa narrativa, vai trazer 4 coisinhas. A primeira é que eles perseveravam. Eu gosto demais dessa palavra, porque perseverança é algo que Jesus disse que os seus discípulos no fim deveriam ter. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a ênfase do evangelho é muito mais na perseverança do que na perfeição. A gente fica muitas vezes preocupado com a perfeição moral. E o convite do evangelho é a perseverança. E perseverança, meus irmãos, ela envolve persistência, ela envolve esforço, labor, bom combate, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reduzia seu corpo ao pó. Eu sei em mim onde eu tenho que ter perseverança contra a minha preguiça, contra o meu hedonismo, o meu culto ao conforto. Se eu der ouvido a mim, eu nunca vou parecer com Jesus. Não adianta eu criticar o neopentecostalismo, o mercado religioso, se eu não perseverar para que a imagem de Cristo seja formada em mim. E aí a perseverança vai ter essas 2 vias. A primeira, perseverança no processo de construção da imagem em mim, perseverança contra eu mesmo, contra mim mesmo, contra a minha preguiça, meu egoísmo, meu hedonismo, meu jeitão, que eu falo que eu sou assim mesmo, e eu preciso de olhar para Jesus, e eu preciso caminhar, alimentar das suas palavras, viver nele diariamente. Eles perseveravam diariamente, é um exercício de todo dia ser lapidado à luz da glória, à luz da imagem do Filho. A primeira ênfase da perseverança é essa contra eu mesmo, porque eu sei como que eu preciso de disciplina para parecer com Jesus. A segunda ênfase é perseverar na fé, mesmo apesar das tribulações, mesmo a despeito das tribulações. O texto do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Romanos, capítulo 5, ele diz que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Eu gosto dessa lógica que ele usa, porque a gente às vezes fica preocupado com a origem da tribulação. Se é Deus que está permitindo, né? O crente tem um problema assim, Deus permitiu que isso aconteceu para o seu aprendizado. Deus é um péssimo professor, né? Tanta forma de ensinar, vai te ensinar com a cajadada. Não, Jesus disse que no mundo tereis aflições. As tribulações fazem parte da vida. E é no meio dessas tribulações que precisa de ter perseverança para confiar e ter esperança na certeza do amor de Deus, a despeito dessas tribulações, a despeito da enfermidade, a despeito da demissão do emprego, a despeito da crise conjugal, a despeito da solidão, a despeito da depressão. Mesmo apesar disso, saber que ela produz em nós, quando a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança no amor de Deus derramado em Cristo Jesus, ela vai produzindo, vai contribuindo para a formação de Cristo em nós. Deus não precisa da tribulação para criar a imagem dele em você, mas nessa vida a tribulação faz parte. Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Então, uma outra ênfase da perseverança é perseverar na fé a despeito das tribulações. Perseverança não vai vir por confissão teológica, não vai vir por osmose, não vai vir do nada. Agora eu descobri o que não é evangelho, já sei o que é Cristo. Não. Falta um caminho sinistro pela frente, que envolve, dentre muitas coisas, a perseverança contra eu mesmo e a perseverança em acreditar no amor a despeito das tribulações da vida.
E é nesse conhecimento que a gente adquire experiência e esperança. Você já passou por uns perrengues na sua vida, não já? Aí, de vez em quando, você passa um perrenguinho e dá aquela lembrada, ah, não, eu já passei um perrengão sinistro. Esse aqui eu já estou experiente. É isso que a tribulação produz. A certeza de que, assim como Deus cuidou de você naquele perrengão, Ele vai cuidar de você nesse perrenguinho. Seja o perrengue que você estiver passando, meu querido irmão, persevere. A segunda coisa que esse texto fala é que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Essa é uma palavra que precisa tanto de ressignificação, né? Doutrina, na nossa mentalidade religiosa, é usos e costumes religiosos, é um pacote de teologias, né? É um pacote de crenças. Agora, o interessante é que a doutrina dos apóstolos era um relato das experiências vividas no convívio com Jesus, porque nem Bíblia tinha, né? Não tinha Bíblia. Não tinha um documento teológico para a gente chamar de doutrina dos apóstolos. Tinha experiência com Jesus. E a gente precisa entender que não há outra forma tão eficaz para aprender de Jesus senão ouvindo as suas palavras. E a definição de Jesus acerca das suas palavras é linda. Primeiro que as suas palavras são espírito. Espírito. Espírito e vida. Espírito porque não é uma filosofia. Espírito porque é vivo. Espírito porque tem poder. É por isso que esse mesmo texto aqui fala que naquela comunidade primitiva ali, em toda a alma havia temor. Gosto dessa expressão porque temor é aquela sensação de Deus presente, não é medo. Aquela sensação de um Deus que pode intervir. É por isso que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em toda a alma havia temor, porque afinal as palavras de Jesus não é mais uma filosofia, não é mais um curso. Não, são espírito e gera vida. Não é só a Escritura, é a grande porta para a gente, ela é muito especial, ela é divinamente inspirada. Agora, ela tem que ser a palavra de Deus, porque ela por si só não vai ter esse poder de ser vida. Ela vai ser só um livro, assim como eu posso ler Harry Potter. Agora, se eu entendê-la como palavra de Jesus, interpretá-la à luz do Cordeiro, aí ela vai ser espírito e vida. E eles perseveravam nesse ensino dos apóstolos, nessa palavra viva. Palavra viva, meu querido irmão, é isso. É aquela... O Russell Shedd disse certa vez que ele, um doutor, ouvia um jovem menino pregar em sua igreja. E assim que ele terminou de pregar, ele pegou o microfone e disse, olha, eu já escrevi Bíblia comentada, eu já li esse texto conforme esse jovem leu, mas nunca tinha aprendido como hoje eu aprendi, porque a palavra é viva. E mesmo que você possa saber uma informação que aparentemente seja repetida, como por exemplo esse texto, certamente você já ouviu milhares de pregações desse texto, mas há uma carga de novidade de vida. E essa carga de novidade de vida é a boa nova do Evangelho. E nós precisamos de ter perseverança nesse ensino vivo, porque é ele que vai nos ajudar a formar a imagem de Cristo em nós. Então, doutrina dos apóstolos não era um compêndio de teologia ortodoxa, porque nem tinha escritura na época, nem um conjunto de usos e costumes, vamos tirar essa mentalidade religiosa. Era o ensino dos apóstolos baseado nas experiências do convívio com Jesus. Então, temos que dar um lugar, na nossa espiritualidade, temos que dar um lugar especial a esse ensino da palavra viva. Tem que fazer parte. Meu irmão, procura boas mensagens para você ouvir, medita no Evangelho, bons referenciais de espiritualidade para te ajudar a não ficar só parado lá na desconstrução teológica, no criticismo barato, não. Vai se enchendo de Jesus, leia o Evangelho de carreirinha, leia, releia. Nós temos bons nomes e homens de Deus por aí, nós podemos alimentar, vai atrás. Nós temos comunidade de fé como essa, que pode ser doutrina dos apóstolos para nós, para formar a imagem de Cristo em nós. Um lugar especial
para a palavra de Deus e para a comunhão. Então, aquilo que a gente precisa de aprender de Jesus é isso, é essa certeza, que as palavras dele são espírito e vida. A terceira coisa é que existia, nessa prática de espiritualidade, existia comunhão e partir do pão. Isso aqui, meu irmão, a gente tem uma tendência hoje, os autores da ciência da religião usam um termo que eu acho muito interessante, que é o termo da privatização do sagrado. A privatização do sagrado é fazer a experiência com Deus ser exclusivamente minha. E há um grande problema, né, do ponto de vista do Evangelho, porque no Evangelho a espiritualidade cristã ela é relacional. Você pode viver sem instituição religiosa, você pode viver sem igreja enquanto templo, mas dificilmente você vai viver sem comunidade. Deus Pai, nosso Deus, ele é trino, é uma relação de comunhão, de koinonia. E a gente sabe hoje, ao ponto da psicanálise, da psicologia, recomendar comunidades terapêuticas. Isso seria recomendar a igreja. A igreja tem esse poder de comunidade terapêutica. De você estar aqui, eu não tenho nem ideia do problema que você pode estar vivendo, das suas demandas diárias, mas a certeza de que nesse corpo místico, nessa koinonia, nessa disciplina espiritual, nessa presença mística de Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, a certeza de que a palavra ministrada vai te dar base e sustentação para fincar os seus pés sobre a rocha, e ainda que venha tempestades, ventanias, você vai ficar de pé. Mesmo que aqui a gente não esteja pregando um triunfalismo, que Deus vai te dar a vitória do seu desemprego semana que vem, você vai ter uma grande porta. Não, eu sei lá se isso vai acontecer, não sei, eu sei que Deus vai cuidar de você, isso eu sei, né? Porque o seu amor não falha, não por nós, mas porque Ele nos amou. E aí, meus queridos irmãos, essa é uma disciplina espiritual fundamental hoje, porque a gente está nessa época da privatização do sagrado, do hiperindividualismo, de uma espiritualidade egocêntrica, e eu preciso do outro para sair da minha... Eu penso que o mundo gira em torno. Enquanto eu tenho uma espiritualidade que não inclui o outro, eu penso que todos os meus problemas são os maiores do mundo. Até numa reunião de oração, você perceber que o irmão está muito pior, e você fala, opa, não tem nada, o irmão está mais forte. É isso que é levar as cargas uns dos outros. Igreja, comunhão tem esse poder. 2 ênfases do Novo Testamento sobre a comunidade de fé, que eu gosto muito. Uma é levar as cargas uns dos outros. Comunidade terapêutica. É mais fácil caminhando junto. Um vai levantando o outro, um vai ajudando o outro. A outra ênfase é o exercício dos dons espirituais como um meio de edificação. É por meio da palavra que você vai construindo essa... Gente, isso aqui todo mundo sabe, mas é bom falar o que é verdade, né? É bom ressignificar isso no coração, para a gente não ficar estacionado lá no criticismo, para a gente construir Jesus em nós, para a gente viver a experiência comunitária novamente, como a igreja que cai na simpatia de todo o povo, como a igreja primitiva. Você tem um trem que hoje crente não é simpático. É uma antipatia danada. O crente você já vê de longe. Ele fede de longe aquele fundamentalismo, né? E a gente precisa ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade terapêutica que acolhe de maneira indiscriminada. E nessa comunidade terapêutica, levando as cargas uns dos outros, a imagem de Cristo vai se formando, enquanto você aprende com um, aprende com o outro. É os uns aos outros, a mutualidade que o apóstolo Paulo tanto trabalha. A verdadeira comunhão, como koinonia, é viver uma comunidade terapêutica onde levamos as cargas uns dos outros e somos mutuamente edificados pelos dons. Eu lembro, lá no Espírito Santo, eu tive uma experiência muito gostosa com a estação do Caminho da Graça na Serra. E lá a gente tinha um encontro semanal, toda quarta-feira, a gente chamava de estudo bíblico, nada tão crente como um estudo bíblico. Mas era só uma desculpa para a gente sentar e conversar ao redor do Evangelho. E eu lembro que muita gente participava, era uma experiência maravilhosa, e como que aquilo ali era uma terapia para a gente.
Como que as pessoas, às vezes, nos primeiros encontros, estavam ali prostradas, abatidas, à medida que iam dando razão para o Evangelho, o semblante ia mudando. É a comunidade terapêutica, é o poder da palavra, palavra enquanto vida, não é proselitismo religioso, não é curso de teologia, de cristologia, isso tem o seu lugar, mas a palavra é maior do que isso, né? Muito maior. Então, posso viver sem instituição religiosa, sem igreja enquanto templo, mas eu preciso de comunidade. A espiritualidade cristã é relacional. Vamos sair da alienação, sabe? Vamos sair da privatização do sagrado e vamos incluir o outro. Nós precisamos. Eu preciso de você. Ah, nada tão crente, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E assim nós somos igreja, de verdade. Sozinho você não é igreja, não. O apóstolo Pedro, que sozinho, diz que você é só uma pedra dessa edificação. A igreja somos nós, né? Não é templo também, não. E a última coisa que o texto enfatiza é que entre os novos convertidos que passaram por essa desconstrução havia oração. A oração é algo fundamental, porque a maior expressão de relacionamento com Deus vivo é a oração. Se eu tenho uma espiritualidade que não ora, seja a oração em espírito, em estado de espírito, em estar conectado com Deus, ou seja a oração enquanto rito, porque as duas estão no Evangelho. O apóstolo Paulo fala de um exercício de orar e sem cessar. Isso não quer dizer de ficar 24 horas orando, né? É um estado de espírito. E Jesus fala de um exercício ritualístico, de fechar a porta e de entrar no santos dos santos interior. A oração é fundamental para a formação da imagem de Cristo em nós. Por caso contrário, a minha espiritualidade é só uma filosofia de vida, ela não precisa de expressão de relacionamento com o Eterno. Uma frase muito bonita de Santo Agostinho é que ele dizia que a oração é o suor da alma. Às vezes a gente está angustiado, nada melhor do que um período de meditação e de pensamentos ao alto, de salmos espirituais na presença de Deus. Isso vai nos tratando. E a gente vai levando as nossas ansiedades até os pés da cruz, e à medida que a gente vai descansando do seu amor, ele vai construindo essa imagem de Cristo em nós. Lutero, que era um agostiniano, dizia que o negócio do alfaiate é fazer roupas. O negócio do sapateiro é colar sapato. E o negócio do cristão é orar. Isso não tem nada a ver com religiosidade. Isso tem a ver com a expressão de um Deus vivo. É impressionante como que Jesus orava. Ele saía do meio da multidão, ia para um monte, ia para a beira-mar. Na mesma hora que ele estava no vulco-vulco da galera, Jesus sumiu e se retirou para orar. Os evangelhos narram isso. Porque eu preciso disso. Se isso não existir na minha espiritualidade, eu estou apenas com filosofia de vida. E o evangelho não é filosofia de vida, é espírito e vida. Por isso, meu irmão, para que você não fique lá estacionado na desconstrução. Desconstruir é necessário. Apontar aquilo que não é evangelho é necessário. Mas para que Cristo seja formado em vós, perseverança, evangelho, doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Jesus de Nazaré, comunhão, fundamental, o exercício dos dons, da mutualidade, da comunidade terapêutica e oração. Que Deus possa te abençoar e que, de alguma forma, isso que foi dito aqui, não reinventamos a roda, não falamos nada demais, mas que possa vir uma carga de vida da parte de Deus para que o seu coração seja alcançado por essa palavra também.